Fala galera, vamos aqui então para a questão 19, que é praticamente uma continuação da 18, né? A 18 trabalha com contrato social, a 19 também vai abordar o contrato social, só que do ponto de vista da ética, tá? Que é uma disciplina da filosofia que trabalha com a moralidade ou a diversidade moral entre os seres humanos. Bom, o texto da 19 diz o seguinte: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, na sua segunda fase, a fase jacobina, né? É onde se coloca em prática na França as ideias iluministas de isonomia, de igualdade, de liberdade. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão deu a qualquer homem, em geral, a possibilidade de ascender estatuto de sujeito do direito. Se antes da Revolução Francesa os indivíduos eram súditos de um reino autoritário, agora, após a Revolução Francesa, as pessoas, né, os indivíduos, principalmente os homens que vivem no reino da França, passam a ter participação política, passam a ter direitos políticos e civis, tá? Deixam de ser súditos daquele antigo sistema absolutista, monárquico, e passam a ser, né, cidadãos, né, de uma república, né, ou de uma monarquia constitucional, tá? Então ganham aí o status de sujeitos do direito. O contrato social, por conseguinte, conclui-se, mas fechava-se sobre si mesmo, deixando fora de jogo o mundo. Por quê? Porque o contrato social vai falar das pessoas, da relação das pessoas com as pessoas, né? Como nós vimos na questão 18, um homem dominando outro homem, mas deixa a natureza, os animais de fora. E essa é a crítica que está sendo feita por Michel Serres, tá? Mas fecha-se sobre si mesmo, deixando de fora de jogo o mundo. Enorme panóplia de coisas reduzidas ao estatuto de objetos passivos de apropriação. Razão humana maior, natureza exterior menor. Tá? Ou seja, o ser humano é superior, a natureza é inferior. Né? Ou seja, nós, seres humanos, podemos dominar a natureza, destruir a natureza, porque a natureza ela é inferior, né? Exterior, ela é desqualificada em relação à grandeza da razão humana. O sujeito do conhecimento e da ação se beneficia de todos os direitos e seus objetos de nenhum. Tá? Ou seja, as coisas, a natureza não ganha direitos. A natureza não tem benefícios, né, com essa passagem de uma sociedade, né, de ancien regime, né, de absolutismo, para uma sociedade democrática com participação política. Só vai ler a última parte aqui. Razão humana maior, natureza exterior menor, tá? Desqualificada. Muito bom o texto. Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu só mudar aqui. Tô gravando em casa. E aí é um segundo texto, tá? Que eu vou botar aqui. Deixa eu botar aqui no cantinho, meu rostinho, para vocês me verem melhor. Ah, então aqui vai estar escrito o seguinte: para Michel Serres, os contratos sociais imaginados tanto por Hobbes quanto Rousseau, né? E no vídeo anterior eu fiz essa analogia, essa comparação entre o contrato de Hobbes e o contrato de Rousseau, são, por sua natureza, intersubjetiva e limitada aos agentes humanos. Por quê? Porque está só entre os seres humanos, né? A relação entre os humanos. Não a relação entre seres humanos e animais, não a relação entre seres humanos, né, e natureza, tá? Limitadas aos agentes humanos, antropocêntricos demais para servirem à política dos tempos atuais, dos dias atuais. No livro O Contrato Natural, ele argumenta que o nível de violência contra a natureza justifica que o pensamento, como um sujeito que interage com os sujeitos humanos e que possui direitos intrínsecos, impondo, assim, a responsabilidade para com ela. Vou ler de novo. Ele argumenta que o nível de violência contra a natureza justifica que a pensamos como um sujeito que interage com sujeitos humanos e que possui direitos intrínsecos, impondo, assim, responsabilidades para com ela. Então aqui ele vai trazer aqui uma responsabilidade para nós, seres humanos, com a natureza, né, com os animais. E aqui, se há um direito humano,
né, antropocêntrico, antropológico, há também um direito da natureza, tá? E ele vai propor um contrato não só entre os seres humanos, como fez o Max Weber, como fez o Hobbes, como fez o Rousseau, como fez o John Locke, né? Mas um contrato de nós seres humanos com a natureza, tá? Ou seja, ele vai além do contrato social. Segundo exposto, qual das seguintes assertivas expressa a profunda convicção de Serres, que é a base da sua proposta? Olhem a alternativa A, o contrato natural é o retorno ao estado de natureza. Gente, eu tenho que separar o contrato social dos contratualistas Hobbes e Rousseau do contrato natural proposto por esse filósofo contemporâneo. Ah, na verdade, ele está fazendo uma crítica ao contrato social pensado lá no século XVII, no século XVIII, né? Século XVII o Hobbes e século XVIII, não, no século XVIII o Rousseau, isso mesmo. Então tá errada, né? Eu posso falar em um contrato social ou em contrato natural, mas não que um é um retorno para o estado de natureza, tá? Sem falar que o estado de natureza de Hobbes é completamente diferente do Rousseau, como nós vimos no vídeo anterior. Olhem a B. Todo avanço técnico-científico é um ataque à natureza. Ele não está afirmando isso. Ele está afirmando que, sim, o avanço técnico e científico não é por si só um ataque à natureza, né? Mas a gente tem que ter uma compreensão ou um comportamento ético frente a esse avanço técnico e científico. Ele pode existir, o avanço técnico e científico, desde que não invada, né? De que não subjugue ou que tenha ações impróprias com a natureza, tá? Então não é tão direto assim o avanço técnico-científico ao ataque à natureza. Ele nem cita avanço técnico-científico, né, que é uma coisa dos filósofos modernos. No texto dele, a B está descartada. Olhem a C. A ética restringe a únicos agentes morais os humanos. Pelo contrário, ele vai ampliar a ética, não como sendo uma ética restrita dos seres humanos, mas a relação dos seres humanos com a natureza, com os animais e com o ambiente. Então, não é restrito aos humanos, ele vai tornar mais abrangente essa relação da ética. Olhem a D, a C está errada, olhem a D. Nossa dependência dos processos naturais nos obriga a preservá-los. Gente, hoje a gente é inteiramente dependente da natureza? Não, né? Eu vou no mercado e compro tudo que é necessário. Ou seja, eu não pego diretamente da natureza, tá? Agora, esta obrigação de preservar a natureza não vem por uma necessidade, vem por um comportamento e um pensamento ético. A D tá errada. Agora, a que melhor se encaixa com o texto do Serres é, sem sombra de dúvida, a E. A crise ambiental é também uma crise cultural, uma crise moral, uma crise ética de nós seres humanos. Porque no texto fica muito claro a preocupação desse filósofo, né, com aquilo que vai além das relações humanas, mas que vai, né, e acaba atingindo a relação dos seres humanos com o ambiente, com a natureza. Perfeito? Então a E é a correta. Valeu!